Bom dia, pessoal. Tudo bom? Professor Alan aqui falando. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre ponto, distância entre pontos, ponto médio e baricentro, tá? Vamos falar sobre todos os temas de uma vez só, para ficar mais simples. Eu vou apresentar a tela para vocês aí. Vocês devem estar vendo a tela agora. Então aí, geometria analítica, né? Pontos. E aí todas as definições que eu já falei antes, que é a distância entre pontos, ponto médio e baricentro, tá? Então, continuando. Primeira coisa para a gente definir ponto, a gente tem que saber o que é plano cartesiano, né? Plano cartesiano, ele nada mais é do que esse sisteminha aqui de eixos. O eixo X e o eixo Y, certo? Esses dois eixos aqui, eles se encontram no ponto zero aqui, ó. Ponto 0, 0, 0 em Y e 0 em X. E eles são retas numeradas, né? São as retas reais, tá? Com os números reais. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no meio vai ter números fracionários, decimais, números irracionais, tá? Então, todos os números estão nessa reta aqui no X, assim como estão no Y, tanto positivo quanto negativo. O eixo X a gente chama de abscissas, só para lembrar, e o eixo Y a gente chama de ordenadas, beleza? Cada ponto no plano é dado pelo par ordenado. Por que par ordenado? Porque ele é sempre seguido da ordem x primeiro e depois o y. Por isso que é chamado de par ordenado, tá? Sempre que eu encontrar dois números nessa ordem, eu sei que o primeiro vai ser o x e depois vai ser o y. Beleza? Vamos pegar um ponto qualquer aqui. Vamos pegar um ponto aqui assim. Ponto P qualquer aqui. Esse ponto P, o x dele vale menos 3. Então eu vou chegar lá do menos 3 lá nele, né? Deu para perceber que ele está alinhado aqui com menos 3 no eixo x, nas abscissas. Então eu vou colocar aqui menos 3. E o outro valor para ele, o eixo y, vai ser o 4, né? Então o ponto P, menos 3 e 4, está bem aqui nesse lugar aqui, onde se encontra a paralela ao x que passa aqui no 4 em y, com a paralela ao y que passa aqui em menos 3 em x, tá bom? Se eu quisesse encontrar um ponto, né, no plano dado os seus valores, vamos colocar aqui um ponto qualquer, ponto C, menos, vamos colocar positivo, vai, né? Colocar ponto 2 menos 3. Então eu sei que o primeiro valor aqui é o x e o segundo valor aqui é o y. Então no x eu vou procurar o 2. Então aqui no eixo x procuro o 2, encontrei ele. E eu sei que ele vai ser negativo no y, então eu vou descer aqui do 2 aqui, ó, eu vou descer para baixo, né? Vou descer para o lado negativo em y para encontrar com o menos 3. E o menos 3 está aqui. Então eu vou fazer o encontro das duas coordenadas. É como se fosse jogar batalha naval, né? Letra C. A ponto C está aí. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, deixa nos comentários aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Distância entre dois pontos. Agora que eu já sei marcar os dois pontos, tem a distância. Existe a fórmula de distância. A fórmula de distância é essa daqui. Distância de A até B é igual a raiz quadrada
x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2, ou y2 menos y1 ao quadrado, tá? Mas isso daí, ele vem de um cara muito conhecido. Para a gente não ter que estar decorando fórmula nova de distância, a gente pode lembrar que isso ele é baseado no Teorema de Pitágoras. Por que Teorema de Pitágoras? Porque se eu pegar aqui essa figura, eu consigo desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, certo? Onde a distância de A até B é a minha hipotenusa, a distância aqui no eixo x, posso chamar de dx, é um cateto, e a minha distância de y, a gente pode chamar de dy, é outro cateto. E aí fica fácil, né? Distância ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado, certo? Não precisa ficar decorando fórmula nova, dá para usar Pitágoras sempre, tá bom? Quem quer decorar a fórmula, é só decorar a formulinha, só. Eu acho desnecessário, mas cada um é cada um. Na hora do Enem lá, se você tiver 10 fórmulas decoradas, às vezes você vai se perder em tanta fórmula, né? Então se você conseguir lembrar sempre Pitágoras, Pitágoras resolve muita coisa. Tá? Então o Teorema de Pitágoras aí, usar para distância, facilita a vida. Menos uma forma para decorar. Então um exemplo aí de exercício, calcular a distância entre P e Q. Então eu posso, que nem eu falei antes, usar Pitágoras ou usar a fórmula. Eu vou usar Pitágoras, que eu acho mais tranquilo. Até porque está desenhado aqui, fica fácil de a gente achar o triângulo, achar o valor do dx. Do menos 2 até o 3 eu tenho 5 unidades. E aqui do menos 1 até o 2 eu tenho 3 unidades. Então a distância ao quadrado entre P e Q vai ser igual a 3 ou 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tanto faz a ordem, né? Mas só para ficar certinho, que nem eu coloquei antes ali, né? Dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Para seguir a ordem. Então, só fazer a continha. Distância ao quadrado entre P e Q vai ser 25 mais 9. Distância ao quadrado entre P e Q vai ser 25 mais 9 vai dar 34, né? E como é ao quadrado, é só tirar a raiz, né? Então a distância de P e Q vai ser a raiz de 34. 34, pessoal, é 17 vezes 2, né? Né? 17 vezes 2. Então não tem o que fazer, porque 17 é primo e 2 é primo. Então não dá para tirar a raiz, tá? Quando dá, tem que tentar simplificar sempre, tá bom? Quando não dá, a resposta é essa aí mesmo. Viram que é facinho? Não tem erro. Quem quiser usar a fórmula, é só aplicar a fórmula. Se fosse aplicar a fórmula, né, de distância, se fosse aplicar a fórmula, vou fazer aqui embaixo, distância, P até aqui, vai ser igual. Aí tem que abrir a raiz que vai ficar grandona, né? Vamos colocar aqui. Vamos pegar os valores de x, aqui vai ser menos 2, e do p vai ser 3. Então é sempre subtração, né? Ao quadrado mais de y agora, né? Então vai ser 1
menos, mais menos 1, né? Menos o 2 ao quadrado, tá? E aí faz a continha aí, vai chegar a mesma coisa no final. Só é ruim tem que estar escrevendo a raizona aí, né? Pra não esquecer dela. Na verdade, o Pitágoras é a mesma coisa, só que ela está elevada ao quadrado, que é a distância, né? Então não tem essa raiz aí. Porque esse daqui, se eu pegar ele, é o meu dx. E esse daqui, se eu pegar ele, é o meu dy, né? É só para não ter que estar lembrando fórmula nova. Para achar que é uma outra fórmula, tá? Então aqui vai ficar menos 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Ah, absurdo. Mas aqui deu negativo. Mas elevado ao quadrado vai dar positivo, né? Então a distância de P até aqui vai ser a mesma raiz de 34, né? Vai dar 25 aqui, vai dar 9. 25 mais 9 é 34. Certo? É a mesma coisa. Só que tem que estar lembrando de fórmula nova. Então evita a fórmula nova. Lembra sempre do Pitágoras, que o Pitágoras resolve várias coisas. Não é só a distância. Calcule as distâncias, a distância dos pontos A5 e 4, B menos 2 e 3. Eu gosto muito de desenhar. Se fosse fazer desenho, vamos fazer desenho aqui, seria uma coisa parecida com isso daqui, né? Eu não vou fazer perfeito, é mais um esboço, tá? A ideia é fazer com régua, com certinho, até com compasso, se puder. Então, o ponto A vai estar em 5, vou colocar o 5 aqui, e 4. Vou colocar o 4 por aqui, assim. Então, aqui está o ponto A. E o ponto B vai estar em menos 2 e 3. Então, vou botar o 3 mais ou menos por aqui, assim. Tudo mais ou menos. Ele quer a distância aqui entre os dois, né? Ele quer saber essa distância aqui. Distância entre A e B. Mais uma vez, nós temos aqui o nosso querido triângulo retângulo, né? Certo? Aqui nós temos a distância em x, e aqui nós temos a distância em y. Distância em x do menos 2 até o 5, se quiser fazer a continha, distância em x vai ser o quê? Módulo, né? Que é a distância. Pode ser de 5 até o menos 2, ou do menos 2 até o 5, não faz. Distância sempre subtração, tá, gente? Isso aqui vai ser o módulo de 5 mais 2, que vai ser o módulo de 7, que é o próprio 7. Módulo é sempre número positivo, né? Distância em y vai ser módulo... Ah, professor, se eu trocar a ordem, vamos trocar a ordem aqui. Vamos pegar 3 menos 4. Isso aqui vai dar módulo de menos 1. Como está em módulo, a resposta vai ser 1. E aí é só aplicar a regrinha, né? Distância ao quadrado vai ser igual ao dx ao quadrado, então é 7 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 49 mais 1, que vai ser igual a raiz de 50. Só que tem uma coisa, né? 50 dá pra gente fatorar. O que é fatorar? É transformar o 50 em uma multiplicação, tá? Isso é fatorar, transformar em fatores. Os fatores são as partes, né, as parcelas da multiplicação.
50. Dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo, vai dar 25. Dá para dividir por 2? Não dá mais, né? O próximo número primo é 3, também não dá. Vai dar só por 5, que é o próximo primo. Dá 5, dá 5, dá 1. Fatorei. O que quer dizer isso daqui? Que o 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Então a raiz de 50, que é a distância, né? Que é a distância, eu posso escrever como sendo a raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes, né? Então a raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Raiz com o quadrado vai sair fora da raiz, né? Então vai ficar, distância vai ser 5 raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 50, tá bom? Ah, professor, pode fazer direto? Pode, né? Cada vez que eu tenho 2 aqui, ó, um parzinho, quando eu quero tirar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada, quando eu tenho um parzinho, ele vai para fora da raiz, certo? Então, um exemplo aí do Enem 2013. Esse exemplo a gente já tratou em aula, né? Mas sempre é bom relembrar. Então, nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade da imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então esse textão aí todo é só para situar o aluno do que a questão trata, né? Mas não é a questão em si. E nem tem muito disso. Se vocês quiserem, muitas vezes, ganhar tempo no Enem, você pode ir direto para a pergunta, né? Para ver o que está acontecendo. Mas é bom, às vezes, ler um pouquinho para até saber do que se trata a questão. Então a gente tem aí as cidades representadas, né? As antenas representadas aqui, né? Como sendo o A, o B e o C. Eles estão nesse plano cartesiano aqui. Eu até cortei aqui já, porque está tudo 20, 50, 30, 70, números muito altos, né? A gente pode facilmente usar os pontos, o A, no lugar do 30, 20, 3 e 2. B, no lugar do 70, 20, 7 e 2. E C, no lugar dos 60, 50, 6 e 5. Sem perder nada, né? Por quê? Todos eles são múltiplos de 10. Então, basta pegar no final e multiplicar por 10 o resultado, tá? Então, não tem estresse. Eu posso simplificar tudo por 10 e no final multiplico por 10 para achar a resposta de acordo com o gabarito. Então, a torre deve estar situada em um local equidistante. Essa palavrinha aqui é importante, né? O que quer dizer ela? Mesma distância, né? Equidistante é a mesma distância. Do que? Das 3 antenas. Então tem que ter a mesma distância das 3 antenas. Então ele tem que estar bem aqui centralizado, né? Ele tem que estar em algum lugar por aqui assim. Já mata a charada logo de cara, né? Qual que é a resposta? Olhando o desenho. Mas vamos tentar resolver ela sem chutes. O local adequado para a construção desta torre, correspondente ao ponto de coordenadas. Aí tem aí letra A, B, C, D e E. Primeira coisa que eu tenho que saber é que qualquer ponto que esteja a mesma distância, por exemplo, do A até o B, ele vai ter que estar nessa linha aqui, ó.
obrigatoriamente ele vai ter que estar por aqui. Certo? Então eu já posso excluir já todas as alternativas, porque todas essas daqui tem o x diferente de 50. Não é nenhuma dessas daqui. Sobra duas. Quais são as duas? Primeira delas, onde o y vale o próprio 20, e a outra onde o y vale 30, né? Olha lá, é bem onde eu marquei, né? Então a gente já sabe, já basicamente, que vai ser a letra E, né? Gabarito da questão. Mas se fosse fazer a conta para verificar isso, como que eu faço? Basta pegar dois pontos aí, que não sejam A e B, lógico, porque se eu pegar o A e B, o ponto central entre eles, né, a distância vai ser igual somente no meio ali, né? Basta a gente saber, já que a gente tem o ponto médio aqui, que é o 50, né? 50 a 20. Então eu tenho que pegar a distância do A até o C, tem que ser a mesma, vou colocar aqui ponto P qualquer aqui, né? Da antena 9. Então a distância do A até o P, por exemplo, tem que ser a mesma distância do P até o C. E o meu x tem que ser igual a 50, né? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é que esse ponto P aí que eu coloquei, ele tem que ter 50 ou 5, né? Vamos usar 5. E valor do y que eu não conheço ainda. E aí a distância, por exemplo, do A até o P, tem que ser a mesma distância do ponto P até o C. Quem usa Pitágoras não tem que estar usando aquelas raízes, né? Por quê? Se a distância é igual, a distância quadrada vai ser igual também. Então não preciso nem me preocupar com raiz quando eu tenho questão desse tipo. Eu posso fazer direto a distância quadrada. Como vai ficar? Vamos ver? Então aqui eu tenho que ter, com relação à distância do A até o P ao quadrado, vai ser igual. Distância em x dele vai ser, vou colocar aqui o ponto A, né? Ponto A, só para ficar mais fácil, não tem que estar olhando lá embaixo toda hora. 3 e 2. E o ponto C que eu peguei vai ser o 6 e 5. Então, a distância do ponto A até o P vai ser a distância do 5 até o 3, que vai dar 2. 2 ao quadrado. E do y até o 2? Ah, não sei, professor. Então a gente vai deixar ela só anotada. Pode ser y menos 2, 2 menos y, tanto faz. Isso aqui vai ser igual a 4 mais y menos 2 elevado ao quadrado. Como que faz isso? Produtos notáveis, né, pessoal? Quadrado do primeiro termo, então y ao quadrado, menos, porque tem o menos aqui no meio, menos 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo termo. Então isso aqui vai ser igual a 4 mais y ao quadrado, menos 2 vezes 2 dá 4, então 4y mais 4. Arrumando direitinho, né? Deixando na ordem que a gente conhece, y ao quadrado menos 4y mais 8. Essa aqui é a distância do A até o P ao quadrado. Pode deixar ela aí, né? Porque a gente vai ter que fazer a distância do P até o C e igualar as duas. A gente já tem essa daqui já. Falta essa aqui.
distância do P até o C ao quadrado. Vamos lá. Do 5 até o 6 vai dar 1, né? Então 1 ao quadrado mais do y até o 5, não sei. Então pode ser y menos 5 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 mesmo, mais, de novo, né? Y menos 5 ao quadrado, então o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes 5 vai dar 10, né? Então faz direto aqui. 10y, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 5 ao quadrado, que vai dar 25 direto. Isso aqui vai ser igual a y ao quadrado, menos 10y, mais 26, somando o 1 com 25. Já tenho minha distância do PC, do P até o C ao quadrado. Então é só igualar as duas agora, né? Vou igualar quem? A minha distância do P até o C com a minha distância do A até o P. Então, do A até o P, y quadrado menos 4y mais 8 vai ser igual a y ao quadrado menos 10y mais 26. Posso cortar os termos que são iguais, dos dois lados da igualdade. E agora? Bem, posso passar aqui o menos 10y que está subtraindo, ele vai passar somando para o outro lado. Então vai ficar mais 10y menos 4y. E o mais 8y está somando, vai passar subtraindo para o outro lado, na igualdade, para o outro membro, né? Então vai ficar 26 menos 8, que vai dar 6y, que é igual a 18. E finalmente, y igual a 3, né, pessoal? Que é só dividir por 6 aqui em ambos os lados. Divide por 6, divide por 6, y igual a 3, que é justamente o valor que nós queríamos, né? Que é esse cara aqui. Ah, professor, mas é 30. É 30 porque nós dividimos por 3, né? Todos eles, né? Então, para mim aqui o 30, na verdade, é o 3. Beleza? Então isso aí é mais para confirmar, né? Na prova mesmo, do Enem, nem precisaria fazer as contas. Podia ir meio que no chute aí. Chute consciente. Beleza, pessoal? Então aí tem outra questãozinha. Encontre o valor da abscissa do ponto Px5, sabendo que ele é equidistante dos pontos A, 7 e 2, B, 5 e menos 1. Tá? Então não é distância entre A e B. Eu tenho que encontrar o valor da abscissa. Não faz isso, professor? De novo, tá, pessoal? Distância do ponto P até o A tem que ser igual à distância do ponto P até o B. Vale para os quadrados também, né? Então é só fazer direto. Vamos fazer direto? Vamos lá, distância do ponto A até o P, ou do P até o A. Então vai ficar 7 menos x ao quadrado, porque eu não conheço o x, mais do 5 até o 2, dos 2 até o 5, dá 3, né? 3 ao quadrado. Isso vai ter que ser igual do 5 até o x, então 5 menos x ao quadrado, e do menos 1 até o 5. Então vai ser mais 6 ao quadrado, né? Certo? O que eu fiz aqui? Eu peguei x num ponto, x em outro ponto, y no ponto, y no outro ponto. E encontrei os valores aqui, tá? Só para ficar claro, vamos pegar aqui a distância do P até o A, por exemplo. Dx dele vai ser o módulo, né? Mas aí não tem problema que vai ser ao quadrado.
mas vai ser 7 menos x. E o dy dele vai ser 2 menos 5, que é menos 3, que é o próprio 3. Beleza? Por isso que eu botei aqui 3 direto. Não importa a ordem que você pegue, pega sempre o valor positivo. Então 7 ao quadrado dá 49. Menos 2 vezes 7 é 14, então menos 14x mais x ao quadrado. Mais 9, né? 3 ao quadrado dá 9. Que é igual a 5. Vai dar 25 ao quadrado. 5 ao quadrado 25. Menos 10x mais x ao quadrado. Mais 36. X quadrado posso cortar com x quadrado. Não preciso mais preocupar com ele. 49 mais 9 vai dar 58, né? Então, menos 14, x mais 58 é igual a 25 mais 36, vai dar 61. Vai ficar menos 10x mais 61. É isso, né? 6 com 5 dá 11, vai 1. 5, 6. Então vai ficar... Tanto faz o lado que eu vou jogar, né? Eu gosto muito de pegar quando tenho a minha incógnita. Eu pego sempre o maior valor e jogo para o outro membro, tá? E passo para o outro membro. Então aqui está menos 14. Está subtraindo 14x. Se ele passar para o outro membro, ele vai passar somando, né? Então se eu vou passar esse aqui para o outro lado, eu tenho que passar esse aqui para o lado de cá, né? Então está mais 61, fica menos 61. Então mais 58 menos 61 é igual a mais 14x menos 10x. 58 para 61 vai dar 3, né? Negativo. É igual a 4x. Então, menos 3 sobre 4 é o meu valor do x. Essa é a resposta, né? O valor da abscissa é menos 3 quartos. Certo? Ah, professor, o senhor fez a distância do P até o A aqui, dx e dy. Não é a distância do P até o B, é a mesma coisa, né? Tá bem? Não tem por que se preocupar. É só sempre usar x com x, que é a distância em x, y com y, que é a distância em y. Sempre de um ponto e do outro. Ponto médio, pessoal. Ponto médio, ele é o ponto que vai dividir a distância bem na metade, tá? Então, o ponto M aqui, que é o ponto médio entre A e B, ele vai dividir toda essa distância aqui em duas partes iguais. Quais são elas? O A até o M, que vai ser igual ao M até o B. Depois eu vou fazer um videozinho explicando direitinho o porquê disso. Mas é bem simples de encontrar o ponto médio. O ponto médio é a média dos valores, tá? Então o x do ponto médio, vai ser a média aritmética entre os valores do x, do A e do B. Então o ponto médio é a média, fica fácil de lembrar. O y do ponto médio é a média aritmética entre os valores do y, do A e do B. Tá? O que é média aritmética? Soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você tem. Então, se eu tenho dois valores, soma os dois, divide por 2.
Achando o x e y, eu encontro o meu ponto médio, né? Que é o x do m e y do m aqui, de acordo com o que já foi falado antes. Beleza? Como o AM e MB são iguais, né? Então tem uma relação que é quase que óbvia, que AM sobre MB é sempre igual a 1. Então é uma relação interessante de saber. Muitas vezes aparece assim, quando ele quer falar de ponto médio. Então ele vai dividir o segmento AB exatamente na metade. Além do ponto médio, nós temos o baricentro. O baricentro, ele é o ponto de equilíbrio de gravidade, tá? Ele é o ponto onde você consegue equilibrar o triângulo. Então, dado 3 pontos no plano, para mim encontrar o ponto baricentro, é bem simples. É só fazer a média aritmética dos 3 pontos. Então, se o ponto médio é a média dos 2 pontos, o baricentro é a média de 3 pontos. Tá aqui, ó. O x do ponto G de gravidade, tá? X do ponto G vai ser dado por x do A, mais x do B, mais x do C, são os 3 pontos que eu conheço, dividido por 3. E o y do ponto G vai ser y do A, mais y do B, mais y do C, dividido por 3 também. Isso aqui é a média aritmética de 3 valores, tá? Então, baricentro e ponto médio, os dois são médias. A diferença aqui é com ponto médio é com 2 valores e o baricentro é com 3 valores. Depois eu vou fazer um videozinho explicando o porquê disso também, só que ele é um pouquinho mais complexo do que o ponto médio. E aqui nós temos aqui o ponto G dado pelo x do G, y do G, que vocês calculam ali usando a regrinha aí da média dos 3 valores. Tá bom? Então, um exercíciozinho para treinar. Ponto médio de A, 3 e 5, B, 2 e 1. Deixei esse exercício para vocês fazerem antes. Então, eu vou resolver aqui junto com vocês. Então, o x do ponto médio vai ser a média dos valores, então vai ser 3 mais 2, dividido por 2, que vai ser 5 meios. O meu y do G, do N, desculpa, ponto médio, vai ser 5 mais 1, dividido por 2, 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, meu ponto médio vai ser x, 5 meios, e y, 3. Só isso. Simplesinho, né? E baricentro? Mesma coisa, né? Só tem que cuidar que são 3 valores. Meu x do ponto G vai ser os 3 valores, 2 mais 5 mais o menos 1. Cuidado com o sinal, né, pessoal? Tudo isso dividido por 3. 2 mais 5 vai dar 7, né? 7 menos 1 vai dar 6. Então vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2. E o y do ponto G vai ser 3 mais 8 mais 5 dividido por 3. 3 mais 8 vai dar 11. 11 mais 5 vai dar 16 dividido por 3. 16 não dá por 3, né, pessoal? Então fica só assim mesmo, tá? Não dá para explicar também. Barulhento, né? Bem na hora do recreio aqui agora. Então, meu ponto G vai ser 2 em x e 16 terços em y. Beleza? Assim, né?
No próximo videozinho eu vou trazer a resolução de alguns exercícios aí para vocês fazerem, que eu deixei vocês fazerem, pelo menos um de cada, para ajudar vocês aí, para vocês verem como que faz, tá? Um abraço aí para todos. Espero que tenha ajudado aí. E qualquer coisa, é só mandar dúvidas. Pode mandar nos comentários aqui, que eu estou de olho de vez em quando, e no meu WhatsApp também. Vocês têm aí, pessoal que é um aluno direto aí da escola, tá bom? Quem é de fora, manda aí no comentário, se quer perguntar mais alguma coisa, se quer uma aula específica. Eu tento ajudar todo mundo aí que eu puder. Fique com Deus aí, um abraço e até mais. Tchau!